Boa tarde, gente. Tudo bem, futuros profissionais da saúde? Sou a enfermeira Nauana Fernandes e hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto de ética, né? Na primeira aula presencial, eu dei orientações, na verdade, eu ministrei aula falando um pouco sobre as teorias de enfermagem e a importância dessas teorias dentro de uma instituição hospitalar, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né? O Código de Ética ele é bem extenso e eu irei estar enviando material de apoio para vocês, em seguida exercícios, tá bom? O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ele está empregado tanto para que o enfermeiro ele possa prestar uma assistência segura, certo? E sem mais delongas, para a gente entrar diretamente dentro do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, eu vou falar um pouquinho sobre os princípios fundamentais desse Código de Ética, tá bom? A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do indivíduo, ou seja, ela está comprometida tanto na qualidade de vida da pessoa, da família e da coletividade, ou seja, da pessoa, da família e da coletividade, daquela comunidade, tá bom? O profissional de enfermagem, ele vai atuar em quê? O profissional de enfermagem, tanto o enfermeiro como o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, ele vai atuar na promoção, na prevenção, na recuperação e na reabilitação da saúde daquele paciente, tá bom? Então, o nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o código ele vai levar em consideração a necessidade e o direito da assistência em enfermagem da população e os interesses dos profissionais e de sua organização, né? Então, esse código de ética, ele está centrado na pessoa, como eu falei, na família e na coletividade, certo? E é organizado por assuntos, né? Que são direitos, responsabilidades, deveres e proibições, né? O que são esses direitos? Os direitos eles vão ser nada mais, nada menos algo para o nosso benefício profissional. O direito é isso. Ponto. Tá, quais são as nossas responsabilidades? A responsabilidade é, por um exemplo, você vê algo que você vai estar protegendo tanto a família, a pessoa e a coletividade. Isso é um exemplo pequeno que eu estou dando para vocês em relação a direitos e responsabilidades, tá bom? E deveres, o que é o dever? O dever é o que nós precisamos fazer nas nossas ações, certo? Nos nossos procedimentos, nas nossas práticas. Então, esse é o dever, tá? Quais são as nossas proibições? Nossas proibições são as vedações, né? É o que nós não podemos fazer. E isso está no código. Tá ok? Deixa eu passar o slide. Tá. Então, é basicamente isso. Então, eu coloquei aqui o que é cada um, né? O que eu expliquei para vocês. Direito é algo para o nosso benefício profissional. Responsabilidade é de ver algo ou realizar uma ação para proteger a família, pessoa e coletividade. Deveres é as nossas ações no ambiente de trabalho, certo? E proibições são as vedações e o que não podemos fazer, tá bom? Próximo slide. Vamos lá. Qual é o princípio fundamental do Código de Ética de Enfermagem, né? A enfermagem, ela é comprometida com o quê? A enfermagem, ela é comprometida com a qualidade de vida, certo? A qualidade de vida da pessoa, coloquei até uma figurinha aqui, da família e da coletividade. Isso já tem que estar na cabeça de vocês. Eu já falei isso umas 3 vezes. Então, a enfermagem ela está comprometida com a qualidade de vida da pessoa, família e da comunidade, tá bom? Tá. Agora vamos falar dos direitos relacionados com a questão profissional, né? Qual é o direito da nossa profissão? Então, é de total direito que vocês, né,
vocês têm total direito de o quê? Sempre aprimorar seus conhecimentos técnicos. Isso é direito de vocês, né? Técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissionais, ou seja, cursos, capacitação, curso de capacitação, cursos técnicos. Então, vocês têm total direito de estar realizando esse aprimoramento de conhecimentos técnicos, tá bom? E é dever de vocês de aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais em benefício da pessoa, novamente, da família e coletividade, e também para o desenvolvimento da sua profissão, tá ok? Passando. Agora eu vou explicar para vocês a diferenciação entre o que é negligência, imprudência e imperícia. Tentei deixar da forma mais simples para vocês entenderem e vou dar alguns exemplos, tá bom? Tá, enfermeira, o que é negligência, né? Negligência nada mais, nada menos é aquela pessoa que age com descuido, tá? Com descuido, indiferença ou desatenção. É aquela pessoa desatenta, que mesmo ela sabendo das coisas, ela vai estar ali fazendo de qualquer forma, né? Não tomando as devidas precauções, né? Por um exemplo, o técnico, ele foi lá realizar a visita de enfermagem e ele verificou que o local de acesso daquele paciente está edemasiado, está vermelho, né? Então, ele verificou que aquilo ali é uma flebite, mas ele não fez a troca do acesso ou mudou o acesso de membro, né? Ah, mas o que é flebite, enfermeira? Flebite é uma inflamação da parede de uma veia, né? Então, vai ficar vermelho, vai ficar dolorido, quente. Então, isso, o profissional, o técnico de enfermagem, ele tem que verificar e tomar suas devidas ações. E quando não é feito isso, é da parte dele ser negligente, ok? E o que é imprudência? Imprudência é quando a pessoa age de uma maneira errada, precipitada, sem cautela, sem tomar cuidado, certo? Vou dar um exemplo de uma pessoa imprudente. Ela vai fazer a administração de uma medicação, só que ela nem pergunta o nome do paciente, né? Na regra de administração, no protocolo de administração de medicamento, nós temos 12 certos, né? Então, vamos tentar aplicar pelo menos os 5 certos da enfermagem. Ah, tá, mas o que é esses 5 certos? Eu coloquei uma imagenzinha para vocês aqui, certo? Os 5 certos são medicação certa, dose certa, paciente certo, horário certo e via certa. Chegou no paciente, né? Verifica se a medicação é aquela, pergunta o nome do paciente completo, verificou que aquele é o paciente, vai fazer a administração, certo? Vai verificar se aquela é a via certa e se é o horário que ele vai estar, se aquele é o horário que ele vai estar fazendo a infusão ou vai estar tomando aquela medicação, né? E o que é imperícia? Imperícia é quando a pessoa age de uma maneira e uma atitude diversa da esperada. Por um exemplo, né? Vamos lá colocar um exemplo médico. O médico, ele não tem habilitação em cirurgias, em realizar cirurgia, mas ele vai fazer o quê? Ele vai realizar uma cirurgia. E essa cirurgia, ela vai causar alguma deformidade àquele paciente. Então, mesmo ele não tendo conhecimento, ele vai realizar aquela cirurgia pode causar um efeito adverso àquele paciente, levando a alguma deformidade. Então, querendo ou não, isso é uma imperícia. Um outro exemplo de imperícia, o que nós podemos estar dando como exemplo, né? Nós temos o técnico de enfermagem, ele vai realizar uma sondagem, sendo que isso ele não tem conhecimento e pode acabar causando uma hidrogenia nesse paciente, né? Então, isso é 2 exemplos que a gente pode estar usando. E aí? Vamos lá para as nossas proibições, né? Vamos lá para nossas proibições relacionadas com a pessoa, com a família e com a coletividade.
tá bom? Tá, quais são as nossas proibições, né? Na assistência, você não pode prestar assistência a um paciente sem o consentimento dele, tá? É proibido executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da família ou representante, tá bom? Daquele paciente, da família ou representante. Se o paciente não puder responder pelas suas ações, a família, ela fica responsável, tá bom? Tá? E é proibido fazer o quê? O aborto. É proibido provocar aborto, exceto em casos previstos em lei, né? Aí vai do profissional decidir, né? Se é do profissional e da consciência dele a sua participação ou não no ato abortivo, né? E também é proibido o profissional realizar a eutanásia. Tá, o que é a eutanásia? A eutanásia é onde vai o profissional, né? Ele vai ter o ato intencional de provocar a morte, né? Para que ele vai provocar a morte daquele indivíduo? Porque ele está sofrendo muito. Então, ele quer que aquele paciente ele não sinta dor. Mas só que no Brasil é proibido por lei, né? De acordo com o Código Penal brasileiro, a pena de, se você causar a eutanásia em alguém, ela varia de 2 a 6 anos. E quando é provocado quando a pessoa ela vem a óbito, aquele profissional aí também pode pegar uma prisão de 20 anos de prisão, né? Mas aí eu deixei aqui um link para vocês saberem um pouco mais da eutanásia, né? Sempre que quando eu colocar um assunto para vocês, eu vou deixar um conteúdo, eu vou deixar um link e eu vou passar uma atividade, tá bom? Isso para vocês buscarem. Eu estou dando um norte para vocês, tá bom? Vamos lá. Proibições relacionadas com a pessoa, com a família, com a coletividade. Eu coloquei aqui a proibição da administração de medicamentos, tá? E também eu vou enviar o parecer do Corém para vocês estarem lendo e respondendo atividade em cima desse parecer, tá? Então, é permitido prescrever medicamento, só é permitido prescrever medicamento se a pessoa estiver em situação de risco, em situação de emergência, de risco de morte ou em situação de emergência, tá? Mas também deixei um parecer, vou enviar para vocês esse parecer para vocês estarem entendendo sobre a proibição da administração de medicação, tá ok? Agora falando um pouco sobre as responsabilidades e deveres no sigilo profissional, certo? É responsabilidade e dever sempre manter o segredo sobre o fato sigiloso de que tenha conhecimento em relação à sua atividade profissional, exceto em casos previstos em lei ou por ordem judicial, ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou de um representante legal, um representante da família, né? Permanece o dever, mesmo quando o fato seja de conhecimento público em caso de falecimento da pessoa envolvida, entendeu? Em relação à atividade multiprofissional também, o fato sigiloso ele pode ser revelado quando é necessário a prestação da assistência, tá? Então, se você quer ter acesso a um prontuário médico e o paciente, você precisa ter acesso a esse prontuário para prestar assistência a esse paciente, você tem o total dever de ter acesso àquele prontuário se estiver relacionado à prestação da assistência daquele paciente, tá bom? O profissional de enfermagem é intimado como testemunha e deverá comparecer perante a autoridade, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo, caso aconteça esse tipo de acontecimento, né? O segredo profissional referente a menor de idade, ele deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsável, desde que o menor tenha capacidade de discernimento. Desculpa, essa palavra é meio difícil. Eu não gostei muito dela, né? Mas dando continuidade, né? Tá, mas o que é esse discernimento, né? O que é isso? É a capacidade que
por um exemplo, aquele jovem de 16 anos, ele foi fazer um teste de gravidez, deu positivo, mas ele não quer que você conte para a mãe dele que está lá fora. Então, o discernimento é a capacidade de compreender uma situação, certo? E separar o que é certo do errado. Então, eu ia falar, eu não quero que você fale para minha mãe, porque eu não tô me sentindo bem, eu não quero que ela saiba. Então, é direito dele. Se ele tiver essa capacidade, você não vai revelar a gravidez para a família ou quem quer que seja, porque é direito desse paciente, apesar de ele ser menor de idade. Excetos, né? Você pode estar falando para a família em caso que o paciente ele possa acarretar danos ou risco a si mesmo, né? Por um exemplo, ali ele não quer que você fale para a mãe dele que ele tem uma doença séria, mas vocês precisam falar porque isso vai acarretar risco, né? Vai acarretar dano e risco àquele paciente, certo? Vamos lá. E vou enviar a parte 2 do próximo vídeo para não ficar muito longo, ok, galera? Muito obrigada e eu vou dar continuidade a Código de Ética Profissional de Enfermagem.